Com a palavra o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Uma satisfação enorme estar aqui hoje. Eu falo no final, depois de uma cerimônia que já está um pouco mais longa do que prevíamos, então eu vou tentar ser breve, mas porém sem deixar de falar o que é necessário nesse momento, que é um momento muito importante, muito importante. É um momento que primeiro representa o projeto coletivo. Eu tenho dito isso sempre. Esse museu talvez seja de todos os projetos, o que melhor representa a coletividade. Porque aqui eu me lembro quando a gente começou, Dani, pela primeira vez, e aqui também minha saudação ao governo do Estado, e Vicente está aqui representando o governo, Cicinho também. Nós tínhamos um desafio, primeiro, estrutural e jurídico, porque não estava previsto no contrato de concessão a instalação de um museu de um clube aqui dentro. E é razoável que o contrato de concessão não preveja a instalação do Museu do Bahia, especificamente. Qualquer outro clube do futebol da Bahia que queira instalar um museu aqui, poderá instalar, mas a gente viveu esse primeiro desafio, né? E Daniel, Carlos, Lego, todos aqueles que trabalham diariamente na arena, e a conexão disso com o governo do Estado tornou possível que a gente superasse esse primeiro desafio e fizesse o que está aqui hoje. Portanto, é engraçado isso, quando a gente vê as coisas prontas, a gente não, às vezes até nem mesmo nós lembramos de todo o processo que foi feito para que esse dia chegasse. Não é simples. Com o Bahia nada é simples, na verdade. Nada é fácil. Nem ganhar no Criciúma é fácil, na realidade. Mas sigamos, se continuar ganhando, na emoção está valendo. Então, aqui, meus caros, esse começo que foi importante, e hoje a gente chega aqui com a demonstração absoluta do projeto coletivo. Né? E aqui esse museu é sobretudo, a história de dois grandes personagens, a nossa torcida e as nossas conquistas em campo, que estão ali retratados pelos nossos atletas. Aqui também minha saudação especial aos nossos atletas, Ronaldo, a Dico, que está aqui, a Marcelo, Emo, Ricardo, campeão de 88, Zé, também grande parceiro do clube o tempo todo, em nome de quem eu agradeço profundamente. Porque para você homenagear alguém precisa querer ser homenageado. É importante isso. Então, meu agradecimento a todos vocês. E isso daqui é retratar a história do que vocês construíram. E a nossa torcida. São os dois grandes personagens desse museu. Portanto, esse trabalho coletivo tornou possível um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais, que mostra que ter um museu é só uma questão de escolha. Porque qualquer grande clube do futebol brasileiro tem como investir 2 milhões de reais num projeto de um museu. É só querer. Porque a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa que não deixa legado. Portanto, esses 2 milhões de reais são uma escolha que a gente decidiu fazer em nome da memória do clube, em nome da história. Mas a gente não tinha tudo. E aqui, por isso que Sidônio está aqui representando pessoas que, de forma muito desprendida, decidiram, como ele fez, comprou todos os direitos do filme Bahia Minha Vida e doou ao museu, sem que a gente pedisse. Vários outros, seja aquele doador mais simples, que comprou um quadro com sua foto e está pendurado lá dentro, comprou a estrela e colocou o nome lá dentro, como outros doadores que chegaram a uma doação de aproximadamente 100 mil reais e não querem que o nome seja divulgado. Isso é ser Bahia de fato. Então, meu agradecimento a todos esses, estendendo e sendo repetitivo com os nossos colecionadores, Álvaro, Dudu, Arildes, Rui Botelho e vários outros que também foram nas doações. Eu tenho uma camisa, eu tenho uma chuteira, eu tenho uma luva, eu tenho alguma coisa, e a soma disso tudo foi tornando isso possível. Aos nossos dirigentes aqui, começando pelo digníssimo e tão bem vestido Carlos Hatz, sempre bem vestido Carlos Hatz, que representa
a autoridade maior do início da democracia. Depois Marcelo e Pedro aqui presentes, mas também, sem antes lembrar do nosso querido Fernando Schmidt e do nosso Walton Pessoa. Cadê Júlia? Eu vi aqui, Júlia está em algum lugar aqui, representando nosso querido Walton Pessoa. Acho que a gente tem em todo esse processo, pessoas que mostram mais uma vez que isso é um projeto coletivo, não começou hoje, o desejo de fazer a memória do clube, mas foi muito importante naquele momento. Todos os conselheiros de 2013 para cá, que estão registrados aí no museu, que fizeram um trabalho fundamental da preservação, da conquista da preservação da democracia, como tem que ser feito diariamente, infelizmente até hoje. E aqui minha saudação especial a Leonardo, a Verheine, a Túlio, a todos aqueles que resguardam a democracia do nosso clube. Aos nossos funcionários, muito importantes. Aqui representado por Luiz Teles, eu acho que é hoje o funcionário que simboliza essa conquista, em nome de todos os outros, mas citando também aqui Nelsinho, nosso querido Humberto Neto, Claudinha, que fazem no dia a dia um trabalho importante para que tudo isso aconteça e continue acontecendo. Fazer uma saudação especial aos clubes irmãos do futebol brasileiro, em especial o Atlético Mineiro, Henrique e Juliene, que representa aqui o presidente Sérgio Coelho. Meu abraço a Sérgio, é um grande parceiro, e o Atlético Mineiro traz a história muito parecida com o Bahia, de um clube de massa, de conquista, e que sofreu muito no passado com gestões temerárias, mas que hoje, com parcerias e com uma gestão moderna, consegue conquistar um novo espaço no futebol brasileiro. A gente mandou o convite a todos os senhores e senhoras há poucos dias atrás, então não esperávamos a presença de clubes amigos, mas o Atlético mais uma vez nos surpreende. E aos nossos patrocinadores, né? Aqui eu queria em especial saudar Evilásio, né? Esse herói do patrocínio do Bahia, né? Por que um herói? Porque ele não é um cara que bota a marca na camisa. Evilásio é um cara que ele consegue influenciar no dia a dia do clube profundamente, né? E eu digo sempre assim, se algum dia Evilásio não tiver dinheiro para colocar a marca dele na camisa do Bahia, a marca dele vai estar na camisa do Bahia enquanto for presidente. Pode ter certeza disso. Mas o bom é que ele tem cada vez mais dinheiro, isso é importante, né? Podem ficar tranquilos. Então também Moura do Bey, os nossos patrocinadores que fazem aqui presente, Casa de Apostas também aqui presente. Eu, já partindo para a reta final aqui, dizer algumas coisas sobre o museu especificamente, que cada um olhar no museu hoje, ou em outros momentos de visita, tem algo por trás disso que é tão importante quanto que você está vendo. Primeiro porque ele é o resultado de uma tríade, de um tripé, que nós começamos por compromissos eleitorais, em 2018, eu e Vitor, que reuniu primeiro, já no mês seguinte à nossa posse, o programa Dignidade aos Ídolos, que é um programa pioneiro no futebol brasileiro, que transfere recursos de 1 a 4 salários mínimos para ídolos que não estejam em condição de se manter com dignidade. É o ídolo que, infelizmente, por uma circunstância da vida, não tem dinheiro para comprar um remédio, ou para pagar o aluguel da sua casa, ou para rebocar a sua casa. E o Dignidade aos Ídolos fez com que o Bahia estendesse a mão a cada ídolo que, em dificuldade, não tinha outro caminho senão recorrer ao clube com o qual ele colaborou em toda a sua vida. E hoje, de forma muito orgulhosa, desde 2018, com uma parceria muito grande com o Conselho Deliberativo, nós implantamos um programa único no Brasil e que hoje nos custa muito pouco para a importância simbólica que tem. A gente investe cerca de R$200 mil por ano nesse programa. Mas hoje a gente pode dizer que se tem um ídolo do Bahia com dificuldade de se manter dignamente, o Bahia vai estender o seu braço e vai ajudar. Foi o primeiro pilar desse tripé. O segundo, algo que é profundamente invisível, mas que é muito importante, é que o museu não é uma coleção de objetos. O museu é uma recuperação das informações do clube. Vitor falou muito bem. Nós modificamos quantos placares? Não é uma modificação de Osório, certo, gente? Porque é outra modificação de placar, tá bom? Com todo respeito ao nosso Osório, mas 225
27 placares foram alterados, corrigidos em função da pesquisa coordenada por Teles, que envolveu desde a Biblioteca Central dos Barris, ao Jornal à Tarde, a TV Itapuã e uma série de outras coisas. Ou seja, para que a gente conseguisse construir um museu que não fosse meramente uma exposição de objetos, que fosse de fato um banco de dados, de informações relevantes sobre o clube, isso deu muito trabalho. Esse foi o segundo tripé. E agora, o segundo pilar desse tripé. E agora, o terceiro pilar que completa o tripé, que é a inauguração do nosso museu. Portanto, a gente quer ser e seremos, irmã, um dos museus mais visitados da Bahia, se não for o mais. Eu ousaria dizer, com todo respeito ao Museu da Música, que eu, quando secretário de Cultura, participei da concepção, e é um equipamento belíssimo inaugurado pela Prefeitura de Salvador, mas a gente tem tudo para, junto com o tour da Arena Fonte Nova, e aqui eu já digo que dentro do estudo aí que vamos anunciar em breve, o tour da Arena e a visita ao museu serão uma coisa só, combinando com a espetacular experiência de alguém comprar uma camisa na saída, né? Porque isso é importante para ajudar no bolso do clube. Mas então vem o tour da Arena, o Museu do Bahia, e ao final dá uma passada na lojinha que a gente montou no final do museu, ou na loja lá embaixo, e completa uma das experiências mais tradicionais do futebol do mundo, que é o turista poder visitar o seu estádio, o estádio da cidade, visitar o museu e levar um pouco da lembrança da Bahia, que se tudo der certo, vamos competir de igual para igual com a fitinha do Senhor do Bonfim, mas permitindo que o nosso Senhor do Bonfim esteja um pouco à frente, acima sempre, né? Para nossa garantia, porque ele vai nos resguardar e nos guardar com certeza. Então, senhores e senhoras, o que eu acho que a gente mostra hoje aqui é que hoje a gente faz uma referência ao passado do clube, mas principalmente projeta o futuro. Porque a história construída pelo clube, ela é uma história construída no dia a dia. É em cada tijolinho que a gente vai colocando, a história vai se concebendo, se construindo e se formando. A gente, indiscutivelmente, nós somos anônimos para o futuro do clube. Daqui a 20, 30 anos, pouca gente vai se lembrar de qualquer um de nós aqui dentro. Ainda bem. Porque ninguém aqui está aqui para ser herói, para ser um Marte, para ser um super-herói. Mas o legado que a gente está construindo aqui hoje, e nos últimos anos, todos nós juntos, ele não vai ser esquecido. Pode ter certeza disso. Que os novos museus do Bahia, daqui a 20, 30 anos, façam sempre referência ao trabalho que todos nós fizemos pelo clube. Seja cada jogador, seja desde o processo democrático de 2013, seja o que essa construção nos permite fazer com que a gente não se importe muito em sermos anônimos daqui a 30 anos, mas que o nosso legado seja muito lembrado daqui a 30 anos. Eu acho que isso é fundamental, para que, como bem disse Sidônio, a democracia, que é um meio pelo qual a gente atinge novos objetivos, eu diria, se a gente, Marcelo, pegou o clube aqui em ruínas, Carlos Hatz, todos aqueles que participaram de todo esse processo, de Pedro Baraquísio a Jorge Maia, de Sidônio Palmeira a Fátima Mendonça, né? Fátima é quase uma Maria Quitéria da intervenção do Bahia, podemos dizer assim, né? A importância de Fátima naquele momento, pouca gente fala, e aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de uma mulher que foi importante na história específica daquele momento do clube. Se a gente pegou uma ruína e a gente hoje construiu nos últimos 9, 10 anos um alicerce, eu diria que a gente está muito próximo de fazer com que essas conquistas que a democracia trouxe nos permitam que a obra que será construída sobre esse alicerce seja uma obra talvez histórica para o clube. E que todos nós vamos poder decidir juntos esse futuro de forma muito próxima e decidir se o que a gente quer para o futuro do clube, construído a partir desse momento democrático, vai colocar o Bahia certamente no lugar onde ele merece estar, onde a nossa torcida merece que ele esteja, mas principalmente fruto do trabalho que todos nós fizemos. Então, o meu agradecimento profundo a cada um, o agradecimento a cada parceiro dos momentos difíceis, e aqui eu, em especial a Vitor Ferraz,
que é um grande parceiro dos momentos difíceis, e a minha família, Andréa, Tom e Dan, que estão aqui, Nina e Theo, meus outros filhos que não estão. Mas dizer que é muito bom quando a gente toma muita porrada, mas a gente tem um ombro amigo do lado. Pode ter certeza disso. Obrigado a cada um aqui presente. Esse museu não é pra gente, esse museu é para os nossos filhos. É para as crianças que virão e que vão precisar lembrar do que Ronaldo fez, do que Marcelo Ramos fez, do que Dico fez, do que Ricardo fez, do que Zé fez, do que Emo fez. E do que a sua torcida sempre fez e sempre fará. A grande diferença do Bahia é a nossa torcida. É para eles que a gente trabalha, para cada torcedor e cada torcedora. E é com eles que a gente quer estar junto sempre.